Qual é o personagem que mesmo depois de morto ainda fala? Abel. Abel. A palavra de Deus afirma isso em Hebreus. E ontem nós fizemos a pergunta, vários irmãos se arriscaram na resposta e creio que pouco tempo descobriram quem era esse personagem que mesmo depois de morto ainda fala. Em que sentido fala? Ensinando-nos, através da sua vida, do seu exemplo, coisas preciosas que são também aplicáveis à nossa vida. Eu destaco 3 coisas na vida de Abel: comunhão, serviço e fidelidade. Comunhão, serviço e fidelidade. E a vida de Abel nos convida a pensar em algumas perguntas. Qual o tempo que nós temos separado durante a semana para trabalhar intencionalmente nossa comunhão com Deus? Qual o tempo que nós separamos durante a semana para ler a palavra de Deus? Quantos minutos por dia nós separamos para orar? Temos frequentado os cultos da igreja? Temos servido a Deus? E servido a Deus de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria, ou servido a Deus de conformidade com a sua palavra? As pessoas que convivem conosco são capazes de reconhecer que nós continuamente servimos a Deus? E nesse serviço que nós prestamos a Deus, já enfrentamos algum tipo de resistência ou hostilidade? Temos andado pela fé? Todas essas perguntas, meus queridos, são perguntas que são respondidas através do exemplo e da vida de Abel. Vale dizer que ele não era um super-herói, não era um super-homem, não era diferente de cada um de nós e também não era perfeito. Ele nasceu já no contexto do pecado. Mas as respostas que ele deu a Deus são um desafio para nós, a minha vida e a vida dos irmãos. E quero destacar aqui 3 respostas dadas por este servo de Deus a Deus, que também devem ser nossas respostas. A primeira: comunhão com Deus no mundo decaído. Eu e você somos desafiados a ter comunhão com Deus no mundo caído. Notem que os filhos de Adão e Eva já nasceram num contexto muito diferente do experimentado pelos seus pais antes do pecado. Eles já nasceram no mundo onde o pecado era uma realidade, e onde o pecado como uma realidade afetava as emoções, afetava os sentimentos e afetava até mesmo a razão humana. Eles nasceram no mundo em que o pecado afetava também a própria natureza e todos os seres vivos. A única coisa que oferecia a estes filhos de Adão algum consolo diante da degradação e da miséria causada pela entrada do pecado no mundo era o fato de Deus continuar sendo Deus. Era o fato de Deus continuar sendo um Deus de misericórdia. E era o fato de Deus ter feito uma promessa, de que o descendente de Adão e Eva nasceria para ser o redentor da raça humana e redimir a todos da corrupção e da miséria. É importante destacar que Deus continuava sendo Deus, apesar do pecado, que os planos de Deus continuavam inalterados, apesar do pecado, que a vontade de Deus continuava sendo executada, apesar do pecado. Mas também é importante destacar que era desafiador viver em comunhão com Deus no mundo caído. Viver em comunhão com Deus no mundo após a queda. Meus amados, Deus continuava revelando o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça,
mas o homem precisava responder adequadamente a esta revelação que ele recebia. E há três coisas que os descendentes de Adão enfrentavam e que os arrastavam para longe de Deus. Assim como há três coisas que nós, descendentes de Adão, enfrentamos e nos arrastam para longe de Deus. A primeira coisa, natureza corrompida. Nesse desafio de viver em comunhão com Deus no mundo caído, eles tinham que enfrentar a sua própria natureza, que era uma natureza corrompida. O salmista Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. E esta é a realidade de todos os que nascem após a queda, de todos os descendentes de Adão. Se os irmãos olharem na Gênesis 5:3, o texto vai nos dizer que Adão gerou filhas e filhas conforme a sua imagem e a sua semelhança. E nós, quando estudamos esse texto, percebemos que a Bíblia, ao falar isso, destaca o fato de que já não eram a imagem e semelhança de Deus, como Adão e Eva eram quando foram criados. Os filhos eram a imagem e semelhança de Adão e Eva caídos no pecado. Esse desafio da nossa própria natureza, esse desafio da sua própria natureza, não era só de Caim e de Abel, é um desafio nosso também. Ainda que nós tenhamos nascido de novo, sejamos novas criaturas, pertençamos ao Senhor, nós continuamos tendo uma natureza terrena, uma natureza caída, uma natureza corrompida. E a Bíblia diz que esta parte da nossa natureza, a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E é graças a essa milícia, a esta luta do espírito contra a carne, que nós não fazemos as coisas que nós desejamos. O desafio, tanto de Abel quanto de Caim, quanto o nosso desafio, era vencer a sua natureza terrena e pecaminosa que os arrastava para o pecado. Nosso desafio é vencer nossa natureza terrena e pecaminosa que nos arrasta para o pecado. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O segundo desafio de Caim e de Abel, desafio nosso também, é viver no mundo hostil. O mundo é hostil. E essa hostilidade, meus queridos, começa ali, com dois irmãos, um sendo hostil ao outro. Mas ela se multiplica à medida que se multiplicam os homens sobre a face da terra. Nós vivemos num mundo hostil e no mundo que nos hostiliza. Há constantemente leis sendo propostas, leis sendo votadas para restringir cada vez mais a pregação da palavra de Deus, a exposição pública das Sagradas Escrituras, para coibir e até proibir profissionais cristãos de mencionarem que são cristãos quando exercem a sua profissão. O mundo nos é hostil. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, nós lemos: sabemos que somos servos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, e os que jazem no maligno odeiam a luz. João capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: e o mundo odeia aqueles que são da luz. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Abel enfrentou essa perseguição no começo da história da humanidade. Enfrentou a hostilidade por parte do seu irmão. Nós enfrentamos hostilidade por aqueles que são descendentes de Caim. Pessoas que se levantam contra Deus, que se opõem a Deus e que se levantam contra aqueles que servem a Deus, contra os filhos de Deus. Viver a comunhão com Deus, portanto, é enfrentar primeiramente a nossa natureza terrena que nos arrasta para o pecado, mas é enfrentar também o mundo hostil que nos estigmatiza, que nos persegue, que se levanta contra nós. O terceiro desafio é a ação do diabo. Não podemos nem devemos ignorar a realidade que o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Quanto mais ignoramos a sua ação, mais vulneráveis nos tornamos a ele. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios
e vigilantes. A atitude de sobriedade, de vigilância, ela se opõe radicalmente à atitude de sonolência, de indolência, de preguiça, de ignorância. Sobriedade e vigilância. Por que ele nos convida a ser sóbrios e vigilantes? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Nós no Brasil não temos a experiência de estar cercados por um leão que ruge, procurando nos devorar. O máximo que alguns brasileiros podem experimentar é uma onça rugindo e impondo medo, né? E não precisamos ir muito longe para enfrentar realidades assim. Agora pensem na analogia que a Bíblia faz com o diabo. Ele ruge, espreita, né? Nos vigia, procurando a ocasião oportuna para nos devorar. Notem, meus queridos, Abel foi desafiado, Abel e Caim foram desafiados à comunhão com Deus no mundo pecaminoso. E além desse desafio de viver em comunhão com o mundo pecaminoso, haviam 3 fatores que os arrastavam para longe de Deus: a sua própria natureza, o mundo e o diabo. Isso acontece da mesma forma, isso acontece exatamente conosco. Por isso que a gente observa quão contemporânea é as Sagradas Escrituras. Estamos falando do começo da história da humanidade, mas isso se aplica de uma forma muito perfeita a mim, muito perfeita a você. Nota que apesar desses desafios, Abel soube responder à revelação de Deus. Colocou a sua fé em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quem afirma isso não sou eu. Jesus, Mateus 23, 35, declara que Abel era justo diante de Deus. E o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, afirma que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Meus amados, algumas perguntas diante desse primeiro tópico se fazem interessantes e pertinentes. Como nós temos respondido à revelação de Deus diante da nossa própria natureza que quer nos arrastar para longe dele? Como nós temos respondido à revelação de Deus diante desse mundo hostil que quer que nós nos conformemos a ele? Como nós temos respondido à revelação de Deus diante do diabo, que constantemente está ao nosso derredor, procurando nos tentar e nos desviar do nosso propósito? Como nós temos respondido à revelação de Deus diante das coisas que querem nos arrastar para longe dele? Temos cedido às inclinações da nossa própria natureza? Temos nos amedrontado diante das perseguições deste mundo? Ou temos sido sóbrios e vigilantes diante da ação do diabo e não cedido às tentações? Como nós temos respondido? E essa é a primeira fala de Caim, para mim e para vocês, né? O desafio de viver em comunhão com Deus no mundo caído. Como nós temos enfrentado este desafio? O segundo ponto, o desafio de servir a Deus no mundo caído. Qual era o conhecimento que Abel e Caim tinham de Deus? Como é que eles conheciam a Deus? Possivelmente de 3 formas. Primeiro, através da instrução recebida dos seus pais, que eles contaram sobre o paraíso, sobre a queda e sobre a promessa de redenção. A Bíblia era passada oralmente antes de ser escrita e os nossos primeiros pais com certeza falaram do Deus Criador, do Deus Redentor aos seus filhos. A segunda forma, através das obras da criação. A Bíblia diz que as obras da criação proclamam a Deus, falam dos atributos de Deus, falam dos seus eternos desígnios, falam da sua vontade. E certamente a natureza àquela época evidenciava com cores muito mais fortes e vibrantes o poder e a majestade de Deus. Se os irmãos olharem para Romanos 1, 19 e 20, vão ler o seguinte:
Os atributos de Deus, bem como o seu eterno poder, são claramente percebidos pelas obras que foram por ele criadas, de tal forma que o homem é indesculpável quando não reconhece a existência de Deus. E uma terceira forma pela qual eles conheciam a Deus, certamente, era através da revelação do Deus que falava com eles. Note, os irmãos, Gênesis 4, 3 a 7, que Deus fala diretamente, certamente através de um mediador, Jesus Cristo, com Caim. Deus fala diretamente com ele. Notem, meus queridos, que além disso, o texto afirma que Deus demonstrou o seu agrado e o seu desagrado diante das ofertas que foram feitas. Como é que Deus demonstrou o seu agrado e o seu desagrado? A Bíblia não nos diz. Como é que Caim ficou sabendo que a oferta de Abel foi aceita? Como Abel ficou sabendo que a oferta de Caim não foi aceita? Mas de alguma forma Deus se revelou a eles. Deus demonstrou qual era a sua vontade e qual a sua reação diante das ofertas que foram feitas. Portanto, havia um conhecimento revelador de Deus. Além disso, Caim teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade quando a sua oferta foi rejeitada e quando o seu semblante ficou descaído. Note que os efeitos da inveja e da ira são claramente perceptíveis no rosto de alguém invejoso e irado. O semblante de Caim ficou descaído. E olha como a misericórdia de Deus age. Deus vai até Caim e pergunta: por que está descaído o teu semblante? Olha, se Deus é onisciente, ele precisava fazer essa pergunta? Será que Deus não sabia? Ele sabia. E por que Deus faz a pergunta? Por conta da responsabilidade humana e para levá-lo a uma confissão. Ele não fez a mesma pergunta a Adão e Eva? Onde é que vocês estão? Nos escondemos porque estamos nus. Quem é que lhes fez saber que estavam nus? E aí vem a confissão, com certa dificuldade, né? Bom, mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi, a serpente que tu criaste, me deu do fruto e eu comi, em vez de dizer, não Senhor, nós pecamos porque tomamos do fruto e comemos. Mas com certa dificuldade Deus os confrontou, e confrontados por Deus confessaram o seu pecado, e confessando o seu pecado, é evidente, receberam o castigo, mas também alcançaram misericórdia da parte de Deus. Por que Deus confrontou Caim? Antes mesmo dele cometer o homicídio. Por misericórdia, queridos, por misericórdia. E tanto é assim que o texto vai nos dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas note, teu desejo será contra ti, porque o pecado jaz à sua porta. Nós vamos falar posteriormente sobre Caim. Aliás, eu quero dar um prêmio a quem achar uma pessoa conhecida que se chame Caim. Os irmãos conhecem alguém que se chame Caim? Oi? Conhece? Poxa vida, é uma raridade. O presbítero Fabiano vai ganhar o prêmio. Caim, difícil alguém se chamar Caim, né? Mas Abel tem muitos Abéis por aí, né? Por que será que esse estigma, né? A própria Bíblia demonstra que ele ficou estigmatizado, né? Por aquilo que fez. Note, meus queridos, mas Deus usou de misericórdia. Deus falou: olha, eu sei o que está acontecendo com você. Seu semblante está descaído. Por quê? Porque a sua oferta não foi aceita. Mas veja bem, se você proceder direito, a sua oferta também será aceita. Mas olha, eu estou percebendo, o pecado está à sua porta, e o seu desejo vai ser contra você. Se Caim, ouvindo isso, dissesse: é verdade, eu estou tomado de inveja, eu estou tomado de ira, meu semblante está descaído, eu estou desgostoso com a atitude de Deus, né, porque este aceitou a oferta do meu irmão, não aceitou a minha, mas
considerando que Deus agora me dá a oportunidade e vou fazer a coisa certa. Se ele se arrependesse, o pecado não o dominaria. Mas o pecado domina aquele que se recusa a ouvir a voz de Deus. O pecado domina aquele que se recusa a ouvir a voz de Deus. A pergunta é: ambos poderiam servir a Deus? Sem dúvida alguma. Deus concedeu a ambos a mesma oportunidade, a Caim até mais do que a mesma oportunidade, porque o confrontou diante do desejo do seu coração. Mas a forma como serviram a Deus foi diferente. O desafio de servir a Deus no mundo caído. E aqui a gente vai perceber alguns detalhes no texto. Nota, irmãos, Caim, depois de alguns tempos, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Notem o destaque: trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Depois de alguns tempos também, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Parece algo irrelevante. Quando a gente lê rapidamente o texto, parece que ambos tinham a mesma intenção e trouxeram as mesmas coisas a Deus e trouxeram dentro das suas próprias vocações. Como Caim era lavrador, trouxe do produto da terra, né? Como Abel, ele era pecuarista, ele trouxe do produto do seu rebanho. Mas será que o texto só diz isso? Será que ele não nos revela algo maior? Os irmãos notam alguma diferença aqui? Exato. Notem a palavra primícias, e ela faz toda a diferença aqui. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Caim trouxe das primícias? O texto não nos diz que ele trouxe das primícias. Simplesmente fala, trouxe do fruto da terra. E essa é uma informação relevante no texto. Eu listei aqui 4 diferenças no sacrifício de ambos. Primeiro, possivelmente Deus tivesse revelado a forma e o tipo de ofertas que deveriam ser oferecidas. Nesse caso, Abel foi obediente à revelação de Deus e Caim foi desobediente. A Bíblia não nos diz que houve essa revelação, mas notem que para encobrir as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, o que foi feito por Deus? Exatamente. Houve o derramamento do sangue de um animal e das peles desse animal foi feita vestimentas para os nossos primeiros pais. Alguns teólogos acreditam que aí está o germe da seguinte afirmação bíblica: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E este princípio seria o princípio regulador da oferta. Então Caim trouxe uma oferta segundo o seu coração, o seu entendimento, a sua própria sabedoria, ao passo que Abel trouxe de acordo com a vontade de Deus revelada. Esse é um ponto. O segundo ponto, que nós já demos um spoiler: Abel trouxe das primícias, o melhor do seu rebanho e da gordura dos seus animais a Deus. Isso indica fidelidade, esforço e entrega. Caim trouxe apenas do fruto da terra. Não nos diz o texto que foram as primícias. Não foram as primícias. Não havia distinção, não havia qualidade, não havia sacrifício. Isso sugere que ele pode ter guardado o melhor para si. Dá para Deus aquilo que sobra. Lembre-se, os irmãos, que depois o sistema sacrificial vai dizer que nenhum animal manco, aleijado, com manchas, deveria ser oferecido a Deus, senão aquele animal que fosse das primícias e que fosse sem mancha, sem mácula ou sem defeito. Abel germinalmente já fez isso diante de Deus, ofereceu o melhor do seu rebanho, as suas primícias, ao passo que Caim não.
Terceira diferença: Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior pela fé. Quem diz isso é Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Quando o Hebreus diz que Abel ofereceu pela fé, isso se contrasta com a atitude de Caim, que possivelmente ofereceu por oferecer, sem fé, sem devoção. Eu vou oferecer para cumprir obrigação, né? Para cumprir obrigação, sem ser de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças. Isso faz uma diferença para Deus tremenda. Lá no Salmo 50, Deus censura os israelitas porque traziam cordeiros, novilhos, bodes, ovelhas. Ele disse: se eu quisesse, todos os rebanhos da terra são meus. Eu quero mais do que os sacrifícios, eu quero o coração compungido, contrito, eu quero um coração grato, eu quero a atitude do adorador. Não havia essa atitude de adorador em Caim. Quarto, a atitude do ofertante. Olha que interessante, Deus olha primeiro para o ofertante e depois para a oferta. O coração de Caim era um coração arrogante, não voltado para Deus. E tanto era assim que isso se confirmou com o fato de ele ficar irado, de ele agasalhar a ira no seu coração, dele não se emendar quando Deus lhe deu a oportunidade e de ele se levantar e matar o seu irmão. Meus amados, primeiro item nós falamos sobre o desafio da comunhão com Deus no mundo caído. O segundo item, o desafio de servir a Deus no mundo caído. Ainda hoje nós somos desafiados a servir a Deus no mundo caído. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das hostilidades, apesar das tentações, apesar da nossa própria natureza, nós somos desafiados a servir a Deus. E algo que me encanta, por exemplo, quando eu olho para Daniel. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o rei Dario fez algo imponderável no dia seguinte. Ele foi lá ver se Daniel estava vivo. Imponderável, porque se eu jogo alguém na cova dos leões, eu só devo esperar leões e restos de pessoas, né? Mas não uma pessoa viva. E aí o rei vai lá e arrisca perguntar: Daniel, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? E Daniel diz, né, sim. Note, meus queridos, que o serviço a Deus que Daniel prestava era tão efetivo, que até um rei pagão percebia isso. E isso nos desafia. Temos servido a Deus a tal ponto das pessoas perceberem: poxa, esse leva a Deus a sério. Hoje eu vi um pequeno trecho de um podcast, eu nem sei quem era a pessoa, mas achei tão interessante. Ela disse que, bom, eu estava ali com 20, 21 anos, estudando para concurso, e meu irmão resolveu se casar. E resolveu se casar com uma mulher que era da igreja. E a moça dizia: sabe aquela mulher chata que vê Deus em tudo, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso? Pois é, ele resolveu se casar com uma mulher assim. E ela disse, e mais do que isso, ela era tão voluntariosa que ela disse: olha, você não quer que eu peça para uma irmã da igreja orar para que Deus arranje um marido para você? E a moça ficou indignada, ela disse: imagine arranjar um marido, se tiver alguém que ore lá para eu passar em concurso, por favor peça, porque eu estou precisando passar um concurso, né? E ela disse: eu fiquei procurando naquela moça, dia após dia, alguma coisa para desfazer aquela aura de santa que ela tinha. Já fazem 20 anos, eu não achei nada. Essa é uma mulher que teme a Deus. E essa moça aparentemente não teme a Deus. Aí ela brincou: passados 20 anos, eu já sou concursada, tenho 20 anos de serviço público. Eu liguei lá para minha cunhada e perguntei: aquela irmã da oração ainda está viva? Porque eu não me casei ainda. Mas notem, o exemplo, a vida de Daniel, né, que servia continuamente a Deus, não é uma exclusividade lá do Antigo Testamento. O testemunho dessa mulher sobre a cunhada dela me impactou. Ela falou: essa mulher realmente teme a Deus. E isso é um desafio para mim, é um desafio para os irmãos, né? Servir a Deus no mundo caído. Terceiro ponto, queridos: o preço da fidelidade a Deus no mundo caído. A nossa fidelidade a Deus é a nossa melhor resposta a Ele no mundo caído. Ainda que seja
desafiador viver em comunhão com Deus, ainda que seja desafiador servir a Deus, quando nós respondemos em fidelidade, amor, consagração, nós demonstramos que conhecemos a Deus, o Deus de misericórdia, de graça, o Deus de bondade. Mas a fidelidade, meus queridos, nossa comunhão e o nosso serviço em fidelidade a Deus pode incomodar as pessoas. E certamente incomoda as pessoas. Caim incomodou seu irmão. E por que será que Abel incomodou seu irmão? Mas por que será que Caim se sentiu incomodado? Nada indica que Abel falou: a sua oferta não foi aceita, a minha foi. Nada indica que Abel ficou criticando Caim. Está vendo? Eu fui aceito, você não foi. Eu respondi melhor a revelação de Deus, você não respondeu. Aí você está chateadão, com o semblante caído. Eu estou feliz da vida, porque Deus se agradou de minha oferta. A Bíblia não diz que houve esse diálogo, não diz que houve essa crítica, e certamente nunca houve esse diálogo nessa crítica, porque a Bíblia diz que Abel era justo. Mas ele caiu no desagrado do seu irmão, Caim. Por que caiu no desagrado do seu irmão? Porque Abel ousou conhecer a vontade de Deus, porque ele ousou agir de conformidade com a vontade de Deus, porque ele ousou em oferecer o melhor para Deus. Eu e vocês, quando ousamos fazer isso também, certamente incomodamos muitas pessoas. Conhecer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus e oferecer o melhor para Deus. Não precisamos fazer nada para que as pessoas nos achem arrogantes, orgulhosos, ou para que as pessoas se levantem contra nós. A luz incomoda, queridos. A luz incomoda aqueles que estão nas trevas. Agora eu pergunto, com quem estava indignado Caim? Será que era com Abel? O Abel só foi o para-raio, o para-choque da indignação de Caim contra o Senhor. Porque quem é que não aceitou a oferta? Não foi Abel, foi Deus. Foi Deus, ele estava indignado e irado contra o Senhor. Poderia ter resolvido isso? Poderia, né? Teve chance. Pense, Deus pessoalmente te avisando: olha, estou vendo o seu semblante descaído, olha, estou vendo que o seu desejo vai ser contra você. Deixa eu te falar uma coisa: o pecado está na sua porta. Se você proceder corretamente, assim como eu aceitei a oferta de Abel, eu aceitarei a sua também. Isso seria suficiente para qualquer pessoa com um pinguinho de piedade no coração dizer: Senhor meu e Deus meu, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, interessante, Caim, com toda essa manifestação da bondade, da graça e da misericórdia de Deus, endureceu o seu coração. A sua ira era contra Deus. Ele, portanto, quis agradar-se a si mesmo e não agradar ao Senhor. A forma como Caim demonstrou o seu desagrado foi matar ao seu irmão e fazer mal a Abel. Queridos, Abel foi o primeiro mártir e sofreu por quê? Por ter feito aquilo que era reto e agradável na presença do Senhor. A sua oferta foi agradável a Deus, a do seu irmão não foi. Ele serviu a Deus conforme a vontade revelada. Caim serviu a Deus conforme os desejos do seu próprio coração, de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com a sua própria sabedoria. É importante destacar que Caim teve a mesma instrução que Abel teve antes de oferecer qualquer coisa a Deus. Mas além disso, ele teve uma instrução adicional após oferecer o que não deveria ter oferecido a Deus. No entanto, preferiu ouvir a voz do seu coração pecaminoso, em vez de ouvir a voz do Senhor. Em outras palavras, ele fala: se Deus quiser, é isso. Ele que se dê por satisfeito
com isso. Basicamente, é o que Caim expressou diante de Deus. Se quiser, é isso que eu tenho. Se não quiser, paciência. Paciência. Uma pergunta para a gente pensar no próximo estudo. Os irmãos viram a leitura que nós fizemos aqui sobre Caim. O que era mais difícil para Caim? Suportar e domesticar a sua ira, a sua inveja, ou suportar o castigo de Deus que veio sobre ele? O que era mais fácil? Não precisa responder hoje, pode responder na semana que vem, na outra vez que for dar o estudo, mas pensem, o que era mais fácil para ele? Às vezes a gente acha que fazer a vontade de Deus é tão difícil, né? Fazer a nossa é muito mais fácil. Mas a bênção de fazer a vontade de Deus é tão grande, ao passo que o peso de desagradá-lo pesa tanto sobre nós, né? Vale a pena manter-se fiel a Deus no mundo que nos hostiliza e que se levanta contra nós? Notem que Abel teve a sua vida encurtada. A Bíblia não diz quantos anos viveram, mas possivelmente já eram homens, né? Jovens ou homens. E alguém poderia perguntar, por que que Deus não preservou a vida de Abel, não o livrou de ser morto pelo seu irmão? Por que Deus não defende aqueles que são seus? Que resposta a gente poderia dar? O pessoal diria hoje, vantajão que teve Abel, né? Serviu a Deus e morreu. Caim viveu, saiu, construiu uma cidade, teve descendentes, aí. Não é assim que as pessoas dizem? É grande vantagem você servir a Deus. A vida de vocês está pior que a nossa. Não é assim? Alguns mais arrogantes dizem, e aí, onde é que está seu Deus? Qual a vantagem? Queridos, vamos pensar no seguinte, a experiência terrena nossa, seja a melhor que for, sempre será o lado mais obscuro e mais doloroso da eternidade. A nossa experiência aqui, por melhor que seja, sempre será o lado mais obscuro e mais doloroso da eternidade. Por quê? Porque o lado melhor, mais luminoso, está por vir. E é por isso que o compromisso com Deus não é na preservação da vida terrena, mas é na doação da vida eterna. Podemos dizer que Abel foi privilegiado, porque serviu a Deus, viveu em comunhão com Deus, serviu a Deus e foi fiel até a morte. E já desfruta antes de qualquer outra pessoa das belezas da eternidade, das belezas dos céus. Caim continuou vivendo, mas continuou vivendo como um proscrito, como alguém marcado, como alguém amaldiçoado sobre a face da terra. Então foi um grande problema para Abel ter morrido, ainda que de forma tão brutal, não foi. E aí a gente começa a entender quando a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque não importa o quantos anos tenham vivido, né? Importa a eternidade que estes desfrutarão com Deus. Com Deus. Por isso que Abel, depois de morto, ainda fala, né? Depois de morto ainda fala. E fala coisas que nós devemos imitar. Vamos estudar Caim, de certa forma ele vai falar conosco também, mas coisas que nós não devemos fazer, coisas que nós não devemos imitar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo passa da morte para a vida, deixa de viver as limitações do tempo presente para viver em plenitude na eternidade. O autor de Hebreus afirma que Abel, por oferecer a Deus mais excelente sacrifício que Caim, obteve o testemunho de ser justo e foi aprovado por Deus quanto às suas ofertas. E acrescenta, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Abel foi o primeiro mártir, e o seu sangue derramado
sobre a terra como fruto do pecado é contrastado com o sangue de Jesus Cristo, derramado sobre a terra para a nossa salvação. Pois os irmãos confiram em casa Hebreus 12, 24, que ele vai falar sobre isso. Que o sangue de Cristo fala muito mais alto do que o sangue de Abel, que foi derramado. O de Abel como consequência da entrada do pecado do mundo, o de Jesus para que o pecado do mundo fosse retirado. Meus amados, estamos concluindo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mundo caído, mundo que sofre em virtude do pecado. Como a gente observa, a nossa sociedade avança na estigmatização, na segregação, na perseguição daqueles que servem a Deus. O desafio de Abel é o mesmo desafio nosso. O desafio de viver em comunhão com Deus, o desafio de servir a Deus e o desafio de ser fiéis a Deus até a morte. Certamente, a mesma herança que Abel recebeu, nós a receberemos, a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Queridos, é um estudo